Olá pessoal, bem-vindos ao nosso giro semanal sobre o mercado financeiro. Mais uma semana de impasse no conflito entre os Estados Unidos e o Irã. Além disso, os Emirados Árabes Unidos anunciaram que vão deixar a OPEP+, a fim de não sofrer aí com as limitações impostas pelo cartel para o controle do preço do barril de petróleo. Com toda essa turbulência ao longo da semana, o barril de petróleo chegou a ser cotado aos $126, mas arrefeceu no final da semana e fecha a semana com alta de 7,99%, cotado aos $101,94. Essa incerteza em torno do preço do petróleo e dos custos de energia pautou as decisões dos principais bancos centrais ao redor do mundo. Estados Unidos, Japão, União Europeia e Reino Unido decidiram manter inalterada as suas taxas básicas de juros. E todos esses bancos centrais foram unânimes em dizer que as incertezas causadas pela guerra têm pressionado a inflação e que isso pode fazer com que haja mudança na política monetária destes países, inclusive deixando em aberto aí uma possibilidade de subida de juros no futuro, caso esse conflito se prolongue ainda mais. Aqui no Brasil, o nosso Banco Central decidiu por um corte de 0,25 ponto percentual na nossa taxa Selic, que agora está em 14,5%. O Copom justificou esse corte menor justamente devido às pressões inflacionadas causadas pelos custos do conflito no Oriente Médio. E isso já começa a ser refletido nos nossos índices de inflação. O IGPM, que é a inflação do aluguel e que tem aí uma grande influência no preço dos produtos no atacado, registrou alta de 2,73% no mês de abril. É a maior alta para o mês de abril dos últimos 5 anos, mostrando aí uma forte pressão sobre o preço de matérias-primas brutas. Mesmo assim, o IGPM acumula uma alta de 0,61% no acumulado dos últimos 12 meses. Outro índice de inflação brasileiro também registrou forte alta, é o IPCA 15, considerado uma prévia da nossa inflação oficial, que registrou alta de 0,89% no mês de abril. E agora acumula nos últimos 12 meses uma alta de 4,34%. O nosso Ibovespa fecha essa semana em queda de 2,12%, principalmente devido à saída do capital estrangeiro, que foi o que impulsionou a bolsa nos últimos dias. O dólar também fechou em leve queda de 0,30% a semana, cotado aos R$ 4,99. No campo das commodities, o minério de ferro registrou alta de 0,71% e encerra com a tonelada cotado aos $107,86. Já nos Estados Unidos, as bolsas fecharam em alta ao longo dessa semana, impulsionado aí principalmente pelos bons balanços corporativos. O S&P 500 encerra em alta de 1,08%, a Nasdaq subiu 1,27% e o Dow Jones subiu 0,79%. Já na Europa, o Stoxx 600 encerra em queda de 0,13%. Pesou também na questão das bolsas europeias a inflação por lá, que também veio pressionada. A inflação ao consumidor atingiu a marca de 3% nos últimos 12 meses, acima aí da meta de inflação da zona do euro, que é de 2%, e já começa a preocupar na Europa. Já a nossa renda fixa fechou praticamente estável. O IMA geral encerra em alta de 0,08%, enquanto isso os pré-fixados medidos pelo IRFM encerram em alta de 0,01% na semana. Já os juros futuros pelo DI para janeiro de 2027 encerra em leve alta de 0,05 pontos percentuais, cotado a 14,14%. Ainda sobre o conflito no Oriente Médio, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, rejeitou a proposta enviada pelo Irã para um acordo de paz. Trump também decretou aí o fim das hostilidades em relação ao Irã, numa manobra aí de não precisar pedir a aprovação do Congresso Nacional para manutenção das ações militares contra o Irã, já que após 60 dias é necessária a autorização do Congresso Nacional devido à Lei Geral de Guerra dos Estados Unidos. Mas mesmo assim, Trump ainda não deu nenhuma sinalização de um possível acordo com o Irã, disse que as negociações seguem difíceis e mantém o bloqueio naval sobre o país persa.
Já que no Brasil, no campo político, o governo federal sofreu duas importantes derrotas. A primeira delas foi a rejeição do nome de Jorge Messias para a vaga no STF. Jorge Messias foi indicado pelo presidente Lula para ocupar a vaga deixada por Luiz Roberto Barroso, mas o seu nome foi rejeitado pelo plenário do Senado. Outra derrota foi a derrubada do veto do presidente Lula sobre o projeto de lei da dosimetria, que pretende beneficiar aí os presos do dia 8 de janeiro e também políticos que foram condenados aí por uma tentativa de golpe de Estado, entre eles o ex-presidente Jair Bolsonaro. Antes da votação da derrubada do veto, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, usou uma manobra aí para retirar do texto trechos que confrontavam aí o PL da dosimetria com o projeto de lei antifacção, que também já foi aprovado pelo Congresso Nacional e que poderiam aí beneficiar outros tipos de criminosos, até mesmo condenados por crimes hediondos. Porém, para que as penas dos condenados pelo 8 de janeiro sejam revistas, cada caso precisará ainda ser analisado pelo STF. Nós tivemos ainda a divulgação do programa Desenrola Brasil 2.0, que pretende atacar aí o problema das famílias endividadas no Brasil. O programa foi anunciado pelo presidente Lula no dia 1º de maio e pretende beneficiar aí pessoas físicas que têm dívidas vencidas entre 90 e 720 dias e que ganham até 5 salários mínimos. De acordo com a estimativa dos especialistas, devem ser renegociados aí cerca de 100 bilhões de reais em dívidas atrasadas. Segundo o ministro do Trabalho, Luiz Roberto Marinho, serão usados aí cerca de 4,5 bilhões de reais do FGTS para que os trabalhadores possam aí quitar as suas dívidas. De acordo com o governo federal, o programa vai permitir descontos aí entre 30% e 90% das dívidas. Ainda de acordo com o presidente Lula, quem entrar no programa Desenrola Brasil ficará 1 ano proibido de apostar em bets. Nós tivemos ainda a divulgação do déficit primário do mês de março, que foi o maior dos últimos 5 anos para o mês de março. O governo registrou aí um déficit de 73,783 bilhões de reais. Nesse ano de 2026, o governo federal acumula um déficit de 136,5 bilhões de reais. A relação da dívida pública com o PIB atingiu 80,1% do nosso PIB. Para a semana que vem, nós temos a divulgação da ata da última reunião do Copom. E os investidores vão procurar pistas na ata de uma possível pausa no corte de juros aqui no Brasil devido aí às pressões inflacionadas causadas pelo aumento dos custos de energia. Ou se o Copom vai manter aí um ciclo de juros mesmo em doses menores. Nós temos também a divulgação do payroll, que é o número de vagas criadas pelo setor urbano nos Estados Unidos, e que é visto aí como um termômetro da economia norte-americana. Muito obrigado e até a próxima semana.